やれるか君に。グランドラインはまだまだ君らの想像をはるかにしのぐぞ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか。支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。Primeira vez que a gente vê sendo citado algum tipo de objetivo do Luffy é no primeiro capítulo, onde o personagem proclamou que vai superar o Shanks e ter uma tripulação mais forte, ao próprio também confiar o seu chapéu pro Luffy. Posteriormente, no final do capítulo também, o personagem proclama que vai se tornar o rei dos piratas, enquanto começa sua jornada num pequeno bote. Mas, mesmo que isso seja repetido durante toda a obra, o sonho e verdadeiro objetivo de Luffy não é se tornar o rei dos piratas, e sim um passo a se dar para alcançar seu objetivo principal. Em uma página do flashback de Luffy, Sabo e Ace, vemos os três falando sobre seus sonhos, e quando chega no momento do protagonista falar algo, o Oda corta e não nos mostra nada. Isso voltou a ser mencionado recentemente ao descobrirmos que Roger repetiu as mesmas palavras para Oden e Barba Branca, tanto que a cena é praticamente idêntica em questão de formato. Então, qual seria o principal objetivo de Luffy? Dar a maior festa do mundo. Isso pode parecer algo bobo, que nem os personagens falam também, mas o Luffy é caracterizado por amar festejar com seus amigos, fazendo isso em todo final de arco. E ele só poderia conseguir esse feito se fosse o rei dos piratas, pois para ele, isso significa ser o homem mais livre dos mares. Ou seja, o homem que não só é livre, como concede liberdade aos outros. Para Luffy dar a maior festa de todas, ele precisa que seus amigos sejam livres, que todas as raças do mundo sejam. Esse é o motivo para Oda, durante Enies Lobby, criar uma guerra direta entre os Mugiwaras e o governo mundial. Luffy, naquele momento, percebeu que para que seus amigos tivessem liberdade, ele teria que ir contra a instituição. Então não envolvia apenas salvar a Robin, mas também lutar pelo seu sonho. Além disso, Luffy decidiu ser um pirata especificamente, pois para ele, piratas são aventureiros, pessoas que se aventuram pelo mar e não necessariamente são bandidos e que causam coisas ruins para outras pessoas. Eles não seguem regras e nem são ligados a instituições, diferente da marinha. Por isso, o personagem se recusou a fazer parte desse lado, pois assim estaria obrigado a seguir um sistema, tirando sua liberdade. Então, sabendo o sonho de Luffy e sua trajetória, a gente também sabe o seu real objetivo, a liberdade. Todas as ações em cada arco da história feitas por Luffy envolvem conceder ou lutar por liberdade. Crocodile impedia a liberdade do país de Alabasta, o país de Vivi que era sua amiga. Lute impedia a liberdade de Robin, que também era sua amiga. O St. Charles, aquele Tenryubito de Sabaody, impedia a liberdade do Hachi, seu amigo, e também de toda uma raça dos tritões. Seu envolvimento com a liberdade é mais uma vez também ressaltado nos capítulos 507 e 800, ao falar que não quer conquistar ou governar nada para Willy e posteriormente recusar a proposta de Bartolomeu e os outros comandantes da grande frota serem seus seguidores, pois ele não almeja ser um figurão. Isso é controverso com o título de Rei dos Piratas, mas a sua lógica faz sentido. Para Luffy, a pirataria é igual liberdade, rei igual o maior. Os dois juntos formariam a pessoa com a maior liberdade. Mas seu outro objetivo, que é achar One Piece. O One Piece não é apenas um tesouro, mas algo que representa o início e incentivo da maior era da pirataria da história. Luffy querer saber o que é e o achar vem muito mais pelo que causou do que sua composição em si. Se o seu objetivo é ser livre, o maior catalisador da liberdade atualmente seria de interesse dele. Então, a ideia de Oda ao criar One Piece se liga diretamente com a liberdade, não rotulando o personagem em nenhum momento. Sua simplicidade em se vestir, em agir e em não pensar durante a obra se relaciona com a naturalidade que o personagem toma as suas ações, que é recorrente em tudo o que ele acredita e almeja. Antes de falar sobre o desenvolvimento do personagem, é preciso esclarecer o que seria desenvolvimento em si. O desenvolvimento não envolve fazer o personagem ir do ponto A ao B, ou mudar completamente sua personalidade. Isso seria, na verdade,
descaracterização de personagem. Desenvolver um personagem significa trabalhar ou pôr em prática seus traços de personalidade. Na maioria dos casos, por uma situação que questione suas atitudes e o faça repensar, mas não necessariamente mudar por completo. O que sabemos de Luffy, como base, é que ele é natural e simples, não se importando em pensar no que fala e seguindo apenas o que acredita. Além disso, é um personagem que se importa muito com as pessoas em sua volta e seus objetivos, pois isso envolve diretamente liberdade e também empatia, fazendo tudo o que pode para garantir isso, geralmente com muita imprudência. O primeiro momento em que vemos uma mudança de atitude em Luffy significativa é durante Jaya, onde ele se recusa a lutar com Bellamy no bar. Muitos podem falar que ele só seguiu a promessa de Nami, mas voltando ao passado, ocorreu uma situação parecida também num bar. No primeiro capítulo, Luffy, durante um tempo em que ele era ainda criança, ele fica bravo com Shanks por não ter revidado os ataques dos bandidos da montanha. Então o personagem fala que não teria porquê, já que eles não fizeram nada demais. E posteriormente, Shanks só vinha agir contra eles ao irem contra Luffy, o seu amigo. Isso significou para Luffy que não faz sentido agir com violência ou com displicência quando não se precisa. Bellamy bateu tanto em Luffy como Zoro, mas em nenhum momento na Nami, além de terem feito isso apenas por considerarem bobagem essa era dos sonhos, entre aspas. Mas então, isso não seria um motivo para Luffy agir, já que Bellamy estaria indo contra a liberdade dos outros de pensar? Não, pois isso não é bem o que aconteceu. Bellamy tinha total direito de liberdade de desacreditar das pessoas e pensamentos, contanto que não tirasse o direito das pessoas os terem. Se Luffy levantasse a mão naquele momento, estaria indo contra o seu objetivo e contra a sua conduta. O próximo destaque para Luffy em desenvolvimento é durante Water 7 e Enies Lobby. Nesses dois arcos nos é aprofundado mais ainda a relação dos Mugiwaras como tripulação. Ali, além da imprudência em alguns momentos, é a primeira vez que vimos Luffy agir de forma equivocada ou errada ao se estressar em seu diálogo com o Usopp, que resultou num duelo posterior e num resultado que levou à fragilidade do personagem e do grupo como um todo. Como o próprio Zoro comentou, se Luffy fraquejasse, nenhum deles teria mais em quem confiar. Todo esse momento representou para Luffy uma evolução de maturidade como capitão. O diálogo entre ambos sobre a volta de Usopp durante o fim de Enies Lobby também ressalta isso. Luffy valoriza muito a amizade no bando, mas deixar Usopp voltar seria desvalorizar a seriedade da aventura de todos até ali. Todos ali se entregam pelo capitão, de forma séria. Não é só sair e entrar como se fosse uma brincadeira aleatória. Se qualquer um pudesse sair e voltar, não existiria senso de confiança no geral. Isso é trabalhado novamente durante o arco de Whole Cake, em que Sanji é obrigado a se casar com Pudding e Luffy vai atrás para o levar de volta. Sanji então desafia o protagonista para um duelo, mas Luffy, ao invés de agir com imprudência e duelar também, como foi com Usopp, apenas leva todos os golpes até cair inconsciente. E no fim, gritar que não poderia se tornar o rei dos piratas sem Sanji. Se Luffy tivesse levantado a mão contra Sanji naquele momento, mais uma vez traria fragilidade à confiança geral do bando. Seu ato de apenas ressaltar a importância do seu companheiro demonstra que Luffy evoluiu sua forma de pensamento e agir como um verdadeiro capitão. Durante Sabaody e Marineford, ou mais especificamente a saga Marineford como um todo, também temos momentos importantes para a construção de um desenvolvimento do personagem. No primeiro momento, temos a derrota dos Mugiwaras para a Marinha, onde vemos Luffy pela primeira vez não conseguindo concluir seu objetivo por fraqueza. Mesmo assim, o personagem continua, até novamente passar por uma maior perda ainda durante a guerra, na morte de Ace. Naquele momento, Luffy praticamente morreu por dentro, resultando depois na primeira vez em que o personagem reconheceu a sua fraqueza, falando que era fraco. Esse momento foi importante para Luffy agir com menos imprudência do que antes por excesso de confiança. Um exemplo de que isso aconteceu de fato é durante Whole Cake, em que o personagem tentou enfrentar uma Yonkou, mas ao perceber que se continuasse ia pôr em risco seu bando, bateu em retirada com todos. Luffy de Sabaody arriscaria tudo até chegar num ponto em que todos estivessem exaustos e perdidos. Em Wano, também temos um exemplo de evolução envolvendo acontecimentos de Marineford. Na morte de Ace, como falei, Luffy praticamente morreu por dentro, sem conseguir continuar fazendo nada.
mas durante o momento que Kaido supostamente matou os Mugiwaras, Luffy agiu com imprudência e foi o confrontar, ao invés de se perder mentalmente. Todos esses momentos ressaltam as características de Luffy, o fazem evoluir e ainda mantém seus defeitos. Mas por que isso seria positivo? O principal ponto que faz nós leitores ou espectadores nos identificarmos com o personagem é encontrarmos semelhanças com nós mesmos. Luffy é uma pessoa simples que busca liberdade, algo nobre, mas ainda tem seus defeitos no meio do caminho, pondo em risco muitas coisas por imprudência. E mesmo evoluindo e diminuindo esses momentos, ele continua sendo a mesma pessoa com defeitos, pois nenhum humano consegue atingir a perfeição. Luffy ser um personagem que até hoje continua com problemas não o faz dele a mesma coisa desde o início, mas sim alguém natural, alguém que faz o que acredita. Como falei no primeiro tópico, Luffy é um personagem que tem um significado diferente para o título de Rei dos Piratas, pois o significado original se liga totalmente com o que foi Gold Roger, a pessoa que viajou por todo o mundo e iniciou a Grande Era dos Piratas, sendo considerado um figurão, um rei, um cara que governa acima de todos no mar. Ambos os personagens, mesmo não sendo totalmente iguais, possuem muitos paralelos entre si. Roger muitas vezes prioriza a racionalidade, por exemplo, no momento em que roubou o Rude Poneglyph da Big Mom, sem nem a desafiar para uma luta. Diferente de Luffy, que gostou da ideia de ir atrás dos quatro, pois também no caminho confrontaria os Imperadores do Mar, que possuem um título que vai diretamente contra a liberdade. Mas, mesmo com essas diferenças, ambos amam o sentimento de se aventurar. Roger viajou todo o mundo não só para achar Laugh Tale ou ficar rico, mas sim para conhecer vários lugares e pessoas diferentes. Por isso, muito mais que representar a liberdade, o título de Rei dos Piratas representa a aventura. A Grande Era dos Piratas foi iniciada com a citação do One Piece, justamente para inspirar a aventura. Luffy, e nem Roger, no final de tudo, não só representa o Rei dos Piratas, mas também a lenda do One Piece, que é a aventura. 仲間がいるよ。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック。うちには仲間がいる。Um dos componentes mais importantes para se entender o personagem de Luffy é o seu bando. Nos primeiros capítulos já é mostrado que o personagem não necessariamente quer uma tripulação para ter mais força, mas sim para deixar sua aventura mais divertida ainda. Tanto que antes de pensar em uma navegadora ou um cozinheiro, ele pensou em um músico, a parte essencial para uma festa. A maneira como ele recruta cada um também é interessante, já que desde o primeiro caso, com Zoro, o personagem em nenhum momento incita a ideia de mandar e desmandar no que Zoro faria, mas sim que ambos contribuiriam juntos para alcançarem seus sonhos. Ou seja, amizade e companheirismo para Luffy não é se sacrificar para o outro atingir algo, mas ambos se ajudarem para alcançarem seus sonhos, que é o que define alguém. Uma demonstração de como Luffy dá importância para o conceito de sonho é durante Jaya, ao ouvir atentamente a grande frase de Kid sobre seu sonho dos homens não ter fim. Luffy saiu sem falar uma palavra sobre isso, apenas respeitando o momento. Além disso, durante o arco de Along Park, Luffy não dá importância para ouvir sobre o passado de Nami. Esse momento, além de demonstrar a simplicidade do personagem e se importar apenas com o presente das pessoas, pois é o que ele vive e o que ele convive, também demonstra a importância que ele dá para os objetivos e sonhos de alguém, ao ponto de a definir, já que arriscou sua vida para definir a liberdade de sua companheira, que também é uma sonhadora. Luffy, além de servir como um símbolo de liberdade e aventura, também simboliza a vontade herdada de Joy Boy para Roger, de Roger para Shanks e de Shanks para Luffy. Cada uma das pessoas, até chegar em Luffy, lutaram por um mesmo propósito, e Luffy é aquele que muito provavelmente estava desde sempre destinado a concluir tudo.
Isso pode parecer questionável ao seu objetivo de liberdade, mas não necessariamente. Durante o início do mini arco de Logtown, o prefeito de Fuchsia questiona se Luffy teria sorte ou, na verdade, destino. E, posteriormente, fomos tendo o conceito de vontade herdada sendo citado por Barba Branca em Marineford, e cada vez mais paralelos entre Roger e Luffy. Então, se confirmar que o protagonista era destinado desde o início, a sua única reação seria ignorar tudo dito. Luffy não possui amarras, então ao invés de fazer o que faz por destinação, faria por si mesmo. Eiichiro Oda criou um personagem que serve de inspiração para todos. Mesmo que siga muitos arquétipos de outros personagens, seu diferencial é que não soa artificial. Luffy age como humano, suas ações são naturais, sendo elas erradas ou certas, dependendo do que ele pensa nesses momentos. Ao mesmo tempo que serve como símbolo de idolatria, não é algo distante do que nós somos, seres falhos. Essa aproximação que o autor criou junto a essa simbologia é algo que também é muito mais fortalecido pela simplicidade que o personagem também é tratado. Luffy não é burro propositalmente. Na verdade, ele é muito inteligente para técnicas, por exemplo. O personagem é apenas ingênuo. Ele em nenhum momento tem um balão de pensamento durante o mangá, pois uma das suas principais características é a naturalidade de suas ações. Luffy não é só um personagem carismático e uma pessoa que todos querem ser, como também um ser humano. Luffy não é um ser individual, mas todo um coletivo. É uma pessoa que afeta todos em sua volta por agir contra os padrões, ao mesmo tempo que também ouve as pessoas em sua volta por precisar delas. Ele veste apenas uma camisa vermelha, uma bermuda azul, 2 chinelos e um chapéu de palha, pois ele não precisa de nada além de liberdade.